Então, página 32, questão 3. Olha bem o que ela me fala. Interessante a questão, hein? X é igual a 2 sétimos dividido por menos 4 sétimos. E y igual a 1 sobre x. Calcule as seguintes expressões. Só que reparem que x é uma expressão. E y depende de quem? De x. Para que você possa resolver, o primeiro passo aí é você achar o valor de x e o valor de y. X é uma divisão. Aí, como é que se faz inicialmente? Uma divisão. Repete a primeira fração e multiplica pela inversa da segunda, correto? Então, ficaria o quê? 2 sétimos vezes menos 7 quartos. Aí, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ficaria menos 14, 28 avos. Que quando você vai simplificar, ficaria menos 1 meio. Então, x é igual a menos 1 meio. Aí, o que acontece? E ele fala que y, ele é o que é? 1 dividido, ele só precisa dividido, por x. Se você pegar 1 dividir por menos 1 meio, uma divisão de novo. O que fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes menos 2 sobre 1, ou só menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Ou seja, x é igual a menos 1 meio, y é igual a menos 2. Depois que eu acho x e y, que vou passar a resolver o que ele quer, tá? Letra A. X mais y. Ficaria então o quê? Menos 1 meio, mais, entre parênteses, menos 2. Mais menos dá menos. Menos 1 meio e menos 2. Como 2 é inteiro, para vocês não errarem, coloquem 1 embaixo do 2. Para você criar duas frações, eu vou tirar o n e mc, dá 2. O que fazer, então? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Ficaria então o quê? Menos 1 menos 4 daria menos 5. Menos 5 sobre 2, menos 5 meios. Então, mas vejam, o primeiro passo ali não foi resolver nada. Foi achar x e achar y. A letra B. Eu quero achar agora x menos y. Então, menos 1 meio, menos, entre parênteses, menos 2. Menos e menos dá mais. Ficaria menos 1 meio, mais 2 sobre 1. Vou tirar o MMC, de 2 em 1 é o 2. Divide e multiplica. 2 por 2 dá 1, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Eu ficaria 3 meios. Letra C. X vezes y. Menos 1 meio vezes menos 2 sobre 1. Menos e menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 sobre 2 dá 1 inteiro. Porque o que acontece? Sempre que trabalharmos com frações, a nossa fração final deve ser sempre simplificada. E x dividido por y, letra D. Menos 1 meio dividido por menos 2 sobre 1. O que fazer? Repete a primeira, menos 1 meio. E multiplica pelo inverso da segunda, vezes menos 1 meio. Menos e menos dá mais, a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, 1 quarto. Então, vejam, vou tornar a falar. Qualquer expressãozinha que tenha a letra equivalente a um fator qualquer, primeiro você acha a letra, descobre a letra, para depois efetuar o que você quiser fazer. Primeiro se acha a letra. Questão 4, ó, de novo. Sendo x igual. No numerador eu tenho menos 1 meio dividido por 2. E no numerador, menos 1 meio dividido por 1 meio. Está aí na sua carinha. O que fazer? Primeira coisa, eu vou resolver o numerador e o denominador. Ambos são divisões. O que fazer? Repete a primeira
multiplica pelo inverso segundo. Eu falei, menos 1/4 vezes 1/2. Daria menos 1/8. Se eu fizer agora nas de baixo, menos 1/2 vezes 2/1, daria menos 2/2. Menos 2/2 é igual a menos 1. Está aí, ó. Aí o que fazer? Menos 1/8 sobre menos 1. Divisão de frações. Repete a primeira, daria menos 1/8. E multiplica pela segunda invertida. O inverso de 1 é 1 mesmo. Então ficaria menos 1/8 vezes menos 1. Menos e menos dá mais. 1/8 vezes 1 daria 1/8. Então, repare que eu achei ali o x. Só que ele não quer isso. Só a pergunta que ele faz. Calcule a terça parte de x. O que é a terça parte de x? É o valor de x dividido por 3. Então, se você pegar 1/8 dividido por 3 sobre 1, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Que é 1/8 vezes 1/3. Que daria 1/24. Olha a questão de número 2, ali 4, 2 em romano. Tem o seguinte, determine o valor da alteração. Tem 2 parênteses sendo divididos, correto? Uma divisão de parênteses. O primeiro parênteses é 2 dividido por menos 1/5. O segundo parênteses é 1/2 dividido por menos 5. Ok? 2 para mim é 2 sobre 1, a mesma coisa. Então, o que fazer inicialmente no primeiro parênteses? Aplicar a regrinha da divisão. Repete a primeira fração, no caso é 2 sobre 1, e multiplica pelo inverso a segunda. Menos 5 sobre 1, parênteses, tem como resposta menos 10. Então, tá? Então, isso aí seria a parte de número 32 completa. Na parte de número 33, se você observar, tem uma situaçãozinha que eu acho interessante. Eu passei para vocês, na parte de potência, e passei uma regrinha que eu acho interessante. Duas regrinhas, por exemplo. Uma delas, que quando você tem uma fração elevada à potência, você pode levar separado o numerador e o denominador ao mesmo expoente. A outra que também eu havia passado é a potência com expoente negativo. O que acontece quando você tem uma potência com expoente negativo? O que acontece com ela? Uma fração com expoente negativo. A matemática fala que você não pode trabalhar com expoente negativo. Então, o que fazer para mudar isso? É bem simples, bem rápido. Basta você inverter a posição do numerador com o denominador. E quando você inverte a posição desses elementos, o seu expoente de negativo ele passa a ser positivo. Aí sim você vai e resolve a questão. Então, você não pode trabalhar inicialmente, você não pode mexer inicialmente com o expoente, vamos dizer assim, negativo. O primeiro passo aí é uma forma matemática de transformar o teu expoente em um valor positivo. E a teoria fala o quê? Para que isso aconteça, basta você inverter o numerador com o denominador. Você faz essa inversão, o seu expoente sai de positivo para negativo ou de negativo para positivo. É só isso. Tá? Então, na página 33, começa lá com o investigue. E acontece o que nesse investigue? Tem algumas situações interessantes até. Número 1, letra A. Pense em uma fração com a base positiva. Pense em 1/2. Eleve ela a um expoente par e embaixo expoente ímpar. A2 e A4. 1/2 elevado a 4 poderia ser 1/2 vezes 1/2 ou 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 4. Daria 1/4. E 1/2 elevado ao cubo, mesma coisa. Eu posso elevar 1 ao cubo
sobre o 2 ao cubo, que daria 1/8. Ou multiplicar 1/2 3 vezes. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Me daria 1/8. Para a Catarina não teve nada diferente. Mas agora, reparem que a letra B, ele manda você pensar numa base negativa. Eu coloquei menos 1/2. Vou colocar menos 1/2, por exemplo. Expoente 2 e 3. Aí vai as noções que nós vimos com números inteiros. Menos 1/2 elevado ao quadrado. Toda base negativa, geralmente em parênteses, elevado ao quadrado, ela se transforma em número positivo. Porque menos vezes menos dá mais. Então, menos 1/2 ao quadrado dá mais 1/4. E toda base negativa elevada a um expoente ímpar, ela continua negativa. Pode ter um exemplo. Menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, é uma teoria que eu passei para vocês já, vocês têm o material de vocês, que fala o quê? Toda base negativa elevada a um expoente par, ela vira um valor positivo. E toda base negativa elevada a um expoente ímpar continua negativa. Uma regrinha prática de potência. Aí, letra C. Ele manda você fazer a tua conclusão. Ó, se o expoente for par, a potência é positiva. Depois, expoente par, não interessa se a base é positiva ou negativa. Sempre a sua resposta vai ser positiva, sempre. Agora, e se o expoente for ímpar? Qual o sinal do resultado? Depende da base. Expoente ímpar. Se a base for positiva, ele é positivo. Se a base for negativa, ele é negativo. Então, depende muito da sua base, como ela vai aparecer para você. Tá? Então, essa é a questão do investido número 1. Ela trabalha uma sequenciazinha e fala o seguinte. Veja a sequência numérica e, utilizando o mesmo raciocínio, complete os próximos termos de cada coluna. Aí, na letra A, tem lá o seguinte. Mais 1/3 elevado ao cubo. Dá 1/27. Mais 1/3 elevado ao quadrado. Dá 1/9. Mais 1/3 elevado a 1. É o próprio 1/3. Mais 1/3 elevado a 0 é igual a 1. Lembrando, todo número entre parênteses elevado a 0 é sempre igual a 1. Aí, a última ali, gente, ó. Mais 1/3 elevado a menos 1. Repara que o expoente é Então, toda vez que tiver uma base negativa, o que fazer, melhor, quando tiver um expoente negativo, o que fazer com esse valor? É simples. Basta você inverter o numerador com o denominador, e trocar o sinal do expoente. Ele vai passar de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Essa inversão que é uma inversão chave na sua solução, na sua questão. Ok? Página de número 35. Resolva as potências a seguir. Daqui a pouco eu subo um pouquinho. Menos 3/5 em parênteses elevado a 2. Fica 9/25. Letra A. Mais 1/7 elevado ao quadrado. Fica mais 1/49. Menos 7/4 elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 é sempre igual a 1. Você poderia colocar 1 sobre 1 ou só 1. Aí vem a letra D. A letra D que é interessante.
Na letra D, tem lá o seguinte, menos 8 elevado a menos 2. No lugar do menos 8, você pode escrever menos 8 sobre 1, não pode? 1 embaixo ali não altera nada. Então, menos 8 sobre 1 elevado a menos 2. Como é que esse expoente vai virar positivo? Basta trocar a posição do numerador com o denominador. Em vez de ser menos 8 sobre 1, ficaria o quê? Menos 1 oitavo. Como é 2 negativo, passaria a ser 2 positivo. Então, menos 1 oitavo elevado a 2. Daria o quê? 1,64 avos.